essas questões são muito complicadas, viu, Francisco Edgar? Porque, veja bem, imagine você que lá na Índia, 1,5 bilhão de pessoas, na China, 1,5 bilhão de pessoas, cidade lá com não sei, Tóquio, por exemplo, que tem a cidade mais populosa do planeta, imagina o povo tudo levitando ali, trombando no outro pelo espaço afora, levitando ali, é uma loucura. Imagina só, você levar seu corpo a uma estrutura, tá? O nosso corpo é uma estrutura, e a pessoa fala assim, não, vai todo mundo sair por aí, transitando para lá e para cá. Eu acho uma coisa muito, muito complicada e fantasiosa, entendeu? No meu Marcelo, ver, olha só. entendeu? É um troço muito complicado. Por exemplo, lá no Tibete, a Shang Tsung presenciou as monjas voadoras, eram monjas que viviam no mosteiro, isso ela está contando, não sabe se com o olho físico ou o olho espiritual dela, mas ela disse, eu vi as monjas que davam um salto de 5, 6 metros, ela pulava de um lugar para o outro, assim, dava aquele salto, 5, 6 metros de distância, eu vi elas fazerem isso, em minha frente, essas questões assim, de deslocamento, né? Essas questões de deslocamento, mas é uma coisa muito, muito complexa, eu concordo com o Edgar, é muito complexo isso, viu? Olha, eu acho, quando eu falei para o Marcelo, né, da questão da mente, eu quis dizer no seguinte sentido. Na China, existe uma terapia que se chama, traduzindo para o português, manipulação da energia. Tá? Então, você aprende a colocar suas mãos, por exemplo, uma de frente à outra, e perceber o campo eletromagnético que existe entre as suas duas mãos. Quando uma pessoa chega num hospital da China com muita dor, e muitas vezes essa pessoa tem uma dor, por exemplo, nas costas, que não pode nem a camisa encostar e ela chega lá sem camisa, pelada, tá? O médico, ele pega, senta, deita a pessoa na maca, tá? E trata a pessoa sem encostar nela. Então, é como se você falasse assim, Francisco, estou com uma dor aqui no meio da minha testa. E eu falasse assim, espera aí, Marcelo, você tá sentado aonde? Ah, eu estou na minha cama e minha cama é feita de madeira e a coxa é assim, assim, assada. Aí eu vou lá, projeto a energia e a sua dor de cabeça melhora. Eles fazem isso. Mas esse treinamento, ele tem o quê? Um estado profundo de meditação, respiração e movimento. Por isso que eu falei. Então, a pessoa ela está coordenando as ondas eletromagnéticas da cabeça dela para que cheguem até você e te tratem. Né? Por isso que eu falei do estado mental. Eu acredito que a cultura racional, como ciência, ela tem a capacidade de fornecer ao ser humano um grande potencial mental e intelectual, e que ela está aqui para isso. Fora disso, é tudo menos cultura racional. Porque eu consigo ver do começo ao fim ciência dentro da cultura racional. Tanto que uma pessoa, geralmente, né, quando a pessoa pergunta assim para mim, o que esse livro fez por você? Eu digo, nada. Por quê? Porque uma pessoa que não tem intelecto para desenvolver ciência, ela não tem discernimento do potencial intelectual que ela pode alcançar na vida dela, o livro para ela vai ser inútil. Entendeu? Concordo. Agora, se a pessoa olha para você e fala assim, como muitos alunos meus e pacientes já falaram, poxa, você tem uma coisa diferente e eu quero saber o que é. O que você tem de diferente?
Eu vejo você explicando as matérias e você explica diferente. Você é um professor diferente. Aí eu falo, olha, por causa do livro Universo em Desencanto. Não é que eu sou diferente, eu sou igual a vocês, mas por já ter estudado esse livro, eu consigo ver algumas coisas com um pouco mais de clareza. Então, foi isso que te chamou a atenção. Francisco, eu Entendeu? posso te fazer uma pergunta? Pode. Eu vou te fazer uma pergunta. Vou falar sobre o livro, mas ela é muito pessoal. Eu quero me posicionar a minha percepção, minha parte cognitiva com relação aos leitores e à própria obra. Seguinte, o livro, desde o início ao fim, fala que não é religião, não é seita, nem é doutrina. Fala que não tem sede, não tem igreja, não tem casa de pregação, nem sinagoga, nem templo. E, no entanto, o que mais tem são pessoas que são leitores do livro e praticam com o livro religião, seita, doutrina não, porque eles não escrevem nada para doutrinar a obra. Seria até bom se eles doutrinassem, mas não fazem. E frequentam salinhas, frequentam centro espírita, frequentam a sede de seita, como lá em Cuiabá. Por que as pessoas tão informadas, repetitivamente informadas, e procedem ao contrário? O que será que se passa na cabeça desse tipo de gente? Nossa Senhora. Muita responsabilidade. Edgar, é o seguinte, o que acontece com essas pessoas é a incapacidade, tá? A incapacidade de assumir a responsabilidade sobre a sua vida. Ela faz um Porque processo de quando, transferência. porque Faz um quando processo o de livro transferência. Porque quando, ó, eu vi a palestra de um rapaz, depois eu vou até ver o nome dele. Ele é um palestrante, tá? E aí ele falou um dia, numa palestra dele, ele falou assim: não existe pessoa mais vagabunda do que o negativista. Negativista é vagabundo. Por quê? Porque se você sabe que vai dar errado, para que você vai fazer? Então, a sua desculpa é: eu não faço porque vai dar errado. Eu acredito que quando o racional superior fala que a cultura racional não é religião, o que ele está querendo dizer? Que este é um conhecimento que vai te ensinar sobre a vida, desde que você assuma a responsabilidade sobre a sua vida. Então, a pessoa que pega um conhecimento desse e torna ele religioso, ela está fazendo tudo menos assumir o compromisso dela com a vida dela. Tanto que a primeira mensagem fala: a vida tem a ordem clara para quem sabe viver. Você não é advogado? Para eu ser igual a você, eu tenho que fazer direito. Então, eu tenho que assumir a responsabilidade. Poxa, eu admiro o Edgar, quero ser igual a ele. Estuda, passa no vestibular, entra na faculdade, forma, faz o OAB e passa na prova do OAB. Ou seja, eu tenho que, para ser igual a você, assumir essa responsabilidade comigo, de estudar. Né? O livro ensina isso para a gente. E as pessoas que não fazem isso é porque elas não assumem essa responsabilidade. Né? Então, eu acredito que seja isso. Então, não me sinto muito errado em chamar esse tipo de gente de ignorante, analfabeto e incauto. Aí o povo acha que eu sou estúpido. E agora? Eu estou falando a verdade. Eu estou tentando despertá-los para a besteira que eles estão fazendo. Aí diz que eu sou... tem que usar... Não tem que usar a palavra. Eu vou contar
uma historinha do seu Manel para vocês. Nós estávamos em Belford Roxo ainda. Uma época que ele me deixou 2 anos sem eu poder dirigir carro. Não podia nem ter carro e nem dirigir. Eu só podia dirigir para ele. Ele falou, para mim, tu pode dirigir que eu te garanto. Mas eu não tenho nem carteira, senhor Manel. Eu não renovei carteira, não tenho carteira, não tenho nada. Ele falou assim, mas eu garanto, o carro é meu, eu não vou deixar prender. Eu falei, então, tá bom. Então, o que ele fazia? Todo domingo, ele me dava a chave do carro dele para me levar 4 pessoas que não tinham condução para a caravana. Um dia eu estava lá, a caravana tinha ido para um bairro, só ia para bairro humilde. E eu fiquei esperando chegarem 4 pessoas para lotar o carro e eu ia encontrar a caravana. Aí chegaram uns camaradas que falavam mal do velho. Eu sou uma pessoa, é o meu fator natural e eu não vou mudar. Quando eu não gosto, Francisco, você vai olhar para mim e vai ver que eu não estou gostando de alguma coisa. Eu não sou de não estar achando a coisa feia e começar a rir, entendeu? Se eu acho que você é o Francisco, eu vou dizer, é o Francisco, e vou brigar porque você é o Francisco. Mas se eu achar que você é o João, acabou. Então, eu estou lá sentado, conversando com o velho, chegaram esses caras, 5 caras. Aí fizeram o velho fez o maior carnaval com ele. Oh, até que você... Ah, senhor, nós viemos pegar prospecto. Ah, parabéns! Aí deu um saco de prospecto para ele. E o velho fez a maior saudação. Aí, ah, boa propaganda, o Racional está com vocês. Então, os caras foram embora. Aí o velho olhou para mim e disse assim, o que houve? Ele já percebeu. Falei, nada, meu velho. Ô, rapaz, o que houve? Eu falei, nada. Eu vou ver se tem alguém já no carro. Não, não vai ver nada, não. Me diga o que houve. Eu falei, o senhor sabe. O senhor falar, o senhor sabe. Quero que você fale, por isso eu estou lhe perguntando. Aí já começou a engrossar, eu não vou me aborrecer com o velho por causa dos caras. Falei, não, meu velho, eu estou apreciando o seu equilíbrio, a sua educação. Porque se sou eu, eles não passam do portão. Por quê? Porque eles falam mal do senhor. Eles dizem que o senhor não tem mais força nenhuma, que o senhor vive às custas da força do livro, que o senhor não tem nada. Aí o velho, Edgar, não liga, não. Deixa eles falam mal, mas estão falando de mim, não liga, não. Aí o carro lotou, eu fui para a caravana. E, normalmente, eu era o último a voltar, porque eu não, na época, o velho me estabeleceu 60 quilômetros, eu não podia passar de 60 quilômetros. Aí, quando eu cheguei, o pessoal soltou, eu fui, guardei o carro. Quando eu vou entrando no portão, tinha 2 pessoas lá avisando, é a ordem do velho, lá na ponta da cantina, tomar não me lembro se era uma batida, era um coquetelzinho lá, que ele falou que é dia de príncipe, temos que salvar os príncipes. Aí fui lá, tomei, todo mundo tomou. Daqui a pouco, velho, cadê o Wilton? Cadê o Wilton? Cadê o Wilton? O Wilton era responsável pela bateria que tinha lá. Velho, Wilton, bota um samba aí para gente, para alegrar a gente. Aí o Wilton juntou lá os músicos dele, pegou a bateria, foi para um canto e começaram a cantar samba de escola de samba. Não era ponto de macumba, nem de espiritismo nenhum, não. Era samba de escola de samba, samba de cantor de rádio e tudo mais. Daqui a pouco o velho acendeu um charuto desse tamanho, aquele ouro de Cuba grandão, e começou a dançar. Só que ele dançava e dava saltos de 2, 3 metros. Salto de capoeira, salto... E ele começou a fazer o seguinte, chegava perto de alguém, dava uma baforada naquele charuto, a pessoa recebia um santo. Aí começou todo mundo a incorporar. Caboclo, pombagira, saci, sei lá.
Todo mundo incorporando. E o velho começou a falar em alto. Isso é para vocês saberem que eu sou Manuel. Eu faço do branco o preto, do limpo o sujo, da noite o dia, do dia a noite, e quer dizer, mandando recado para aqueles caras. E, rapaz, foi um tal de gente cair. Nessa época eu fumava, os pombagira vinham me dar um cigarro, eu tinha que dar. E eu estou vendo que ia chegar a minha hora. Está todo mundo caindo, aquela roda enorme. Só o seu Chico e o seu Lorival que não caíram. O seu Chico, o seu Manel chegou perto dele, com aquele charuto, deu a ele. Não, chegou perto do seu Chico, levou o seu Chico para o meio da roda. O seu Chico ficou em pézinho, aí deu o cigarro ao seu Chico. Quando o seu Chico pegou no cigarro, deu um tremozinho aí, já estava incorporado, ficou ali paradinho o tempo todo. E fez o mesmo com o seu Augusto. O resto era mulher rodando no chão, homem virando cambalhota. Aí eu corri para o banheiro, cara. Eu corri para o banheiro e fiquei olhando pela pessoa. Daqui a pouco bateram na porta e falei, tem gente. Era o velho. Eu sei que tem, mulher. Sai daí! Aí eu saí, ele me pegou pelo braço, vem para cá, me botou na roda. E saiu dando salto e falando para vocês conhecerem o Manuel. Vocês não conhecem o Manuel. Se vocês conhecessem o Manuel, não falava as besteiras que vocês falam. E vai para lá e vai para cá. Aí, daqui a pouco, uma loura, até grandona, e o marido pararam do meu lado. Rapaz, nunca mais eu esqueci, nós estávamos cantando um samba do Império Serrano. Vejo essa maravilha de cenário. Era um episódio cantando esse samba. A mulher virou para o marido e disse assim, eu já fui em tanto centro espírita forte, nunca aconteceu nada comigo, não é aqui que eu vou receber nada. O velho estava do outro lado, a distância assim, de uns 15 metros. Ele virou de frente e veio caminhando, e dançando, ele veio dançando na direção. Eu falei, bom, vai chegar a minha vez, está vindo da cá. Aí eu já me preparei para alguma coisa me pegar. Né? Quando ele chegou em frente à mulher, ele deu uma baforada de fumaça na mulher. A mulher deu um salto. Acho que ela subiu uns 3 metros. Quando caiu, já caiu armando a seta. E começaram a trocar língua, o velho com o caboclo dela. O velho, bonito, aí foi para o outro lado. Então, o velho dizia, eu não posso mostrar a vocês quem é Manuel. Então, aprendam a respeitar Manuel. Não sabe quem é Manuel, não fale de Manuel. Quer dizer, e os caras sumiram depois. Então, a cultura nacional é a mesma coisa. O velho não podia soltar, não podia soltar. Nós é que temos. Nós não vamos conseguir descobrir 10% nessa vida, com esses 21 livros. Nós não vamos conseguir descobrir 10% do que é a cultura nacional. Eu vejo assim. Olha, é por isso, Edgar, que eu falo para você essa questão do estímulo. Porque a partir do momento que você começa a tomar consciência da forma como você precisa estudar o livro para alcançar o potencial dela, se você consegue discernir o que te mantém na condição que você está hoje, do que vai te levar para uma condição melhor, eu acredito que há uma grande possibilidade de ultrapassar os 10%. Sabe por que eu falo isso para você? Porque, por exemplo, eu consigo incorporar alguns conceitos da cultura racional nas matérias que eu ministro aula. E eu percebo muitos alunos, farmacêutico, enfermeiro, nutricionista, fazendo perguntas nas áreas deles que eu pouco conheço e eu respondo a contento. E uma vez um aluno até falou assim para mim, poxa,
Se eu fosse presidente do Conselho de Farmácia, eu te dava uma carteirinha, porque você me ensinou melhor do que meu professor na faculdade. Então, por isso que eu falei, né? A gente tem que aprender a ver a cultura racional como uma ciência. Estudar e tomar responsabilidade daquela mensagem para a nossa vida. Senão, também, né, não adianta nada. Sabe qual é a base? A base que faz eu fazer esse cotejo do seguinte. Eu faço um paralelo entre o início, pegar o primeiro volume para ler, e o início da alfabetização. Ambos são difíceis, mas vamos seguindo em frente. Então, vamos começando a ler a obra e vamos nos alfabetizando. Quando você chega, você faz o primário. Quando você chega no secundário, você já tem uma visão bem superior do primário, você já entende até o primário melhor. Então, quando você chegar mais à frente da leitura, ou na releitura, você já vai ver a cultura de uma forma melhor. E assim acontecerá também quando você chegar no curso superior. Você já leu a obra toda, quando relê, já vê de uma forma maior ainda. E, fora isso, nós temos 21 degraus para subir. Por exemplo, hoje, no nosso meio, pelo que eu vi de você, pelo que eu sei de você, pelo que eu leio que você escreve, se você subir 2 degraus dessa escada, a maioria não sobe um. Porque está nas obras-primas. Naquela obras-primas, ele diz o seguinte: no mundo racional não existe perdão e nem desculpa. O que existe é justiça. Você errou, vai receber a justiça. Você fez bem, vai receber o prêmio. Então, não tem essa de desculpa, foi sem querer, e perdão. Não tem isso. Então, o que eu vejo é o seguinte: se você chegou no nível que você chegou, nem todos chegaram, todos subirão, mas subirão um degrau enquanto você sobe 3. Nesse terceiro degrau seu, já em outro planeta, com uma outra evolução, com uma outra formação morfológica, o eu é o mesmo. O que vai acontecer? Você poderá subir mais 5 degraus, como pode até regredir 1. Sim. Então, essas diferenciações que eu vejo que nós estamos começando a escrever o AEO. E se parar, dançou. Eu poderia... É por isso... Só um pouquinho, Francisco, por gentileza. Tem um rapaz aqui, um mestre gringo, que está já faz muito tempo esperando. E eu também. E tem a minha esposa também. Pergunta? Pode perguntar. Vamos ver se vocês conseguem sair, então, porque eu acho que o pessoal tem que desligar o microfone para não dar microfonia, uma coisa assim. Em outra live aconteceu isso. Bom, eu estava falando ali com a questão da glândula pineal e também estava falando da questão do desenvolvimento do raciocínio, né? Então, a primeira glândula pineal. Não sei se o Francisco sabe do estudo do Dr. Sérgio Felipe sobre a glândula pineal. Ele é um médico neurologista que estuda a glândula pineal, mas dentro de uma estrutura científica, como aquele aparato todo, né? E ele também é espírita. E ele teve algumas constatações com relação à glândula pineal. E aí foi descoberto que tem pessoas que dentro da glândula pineal tem uma pedra, um mineral chamado apatita, que quanto maior a quantidade, maior a mediunidade, que esse mineral ele entra lá e não se sabe como. E a gente vê, desde 10 mil anos atrás, se nós pegarmos o olho de Ra, lá do Antigo Egito,
E nós temos o cérebro humano. O milho é o olho de Ra, mostrando a glândula pineal. Então, tu vê o Vaticano no cetro do Papa, você vê os maçons, você vê a glândula pineal sendo mostrada em vários, nos Anunnakis e outros mais. Então, essa procura do conhecimento sobre a glândula pineal é muito antigo. E a medicina, até tempos atrás, dizia que a glândula pineal era um apêndice, que não servia para nada. E hoje está se provando totalmente ao contrário, né? Então, a glândula pineal, ela tem essa função física, material, mas é transcendental. Então, quando se fala que tem um corpo de energia da glândula pineal, não é dentro da glândula pineal, é na áurea, é em volta da pessoa, que é o fluido renal. E lembrando que o raciocínio, o desenvolvimento do raciocínio, ele foi criado aqui, para recuperação nossa. No mundo racional, é outra coisa que a gente vai aprender logo à frente. Então, esse é um entendimento meu. Com relação ao desenvolvimento do conhecimento, que ele já fala que vai ter 10%, eu concordo com ele, com muitas coisas sim. Mas aí, Francisco, tem uma coisa que eu te perguntar e perguntar para ele. O livro fala do 1º até o 21º, que nós traz indas e vindas. E a cada inda e vinda são conhecimentos que ficam acumulados, vão despertando. Então, tu pega uma criança, aí eu falo, é uma terminologia minha, existe a idade cronológica e a idade racional. A idade cronológica, um cara tem 60 anos, o menino entra com 7 anos, daqui a um pouco ele está entendendo mais do que aquele antigo. Mas a idade racional dele é maior do que aquele senhor de 60 anos. Então, o conhecimento nele, empírico, é maior. Então, cada caso é um caso. Uns vão ter de ler os 1000 livros, outros ler 21, outros se munir do próprio conhecimento no primeiro volume. Então, eu entendo que o desenvolvimento de cada um é individual e as suas idas e vindas, o acúmulo de conhecimento vai determinar. Que não é uma coisa, uma receitinha de bolo, que nem diz o Google, tem de ler os 1000 livros. Meu amigo, já parou para pensar, Edgar, esse dia uma crítica construtiva com relação a isso, já parou para pensar? O brasileiro não lê um livro por dia. Isso já espanta o pessoal do conhecimento. Desculpa de ser longa. Valquíria, tu é você depois. Obrigado, Francisco Edgar. Francisco, o telefone. Olha só, mestre Gringo, eu vou te explicar o que é a glândula pineal com base nesse pequenininho aqui, ó. No amarelinho, ele fala sobre... O Francisco, você me permite Diga. uma correçãozinha? Sim. O fininho não foi o terceiro dos amarelos, foi o primeiro. Foi o primeiro? Foi o primeiro. Melhor ainda. Melhor ainda. O segundo foi o sem orelha. E o terceiro foi o orelhão. Depois eu conto, depois você respondeu, por que um tem orelha e o outro não tem. Vou te contar a história. Esse livrinho aqui, Francisco, é o que eu mais gosto. É o primeiro, então. Eu gosto mais desse. Ele tem uma frase que fala sobre essa questão da energia cinética, da glândula pineal e do cérebro, que é o seguinte: o que uns conseguem em uma semana, com capricho, outros vão demorar 1 ano sem capricho e até mais anos, com pouco capricho. A frase é essa. Então, o que é a glândula pineal? Antena do rádio. O que adianta você ter uma boa antena espiritual se seu cérebro, que é o rádio, a caixa de som, por exemplo, do rádio, fazendo analogia ao rádio, está estragada? Você capta o som, mas não consegue falar porque o seu cérebro está estragado.
Ô, Francisco, você pegou como eu peguei. Sabe o que é que eu chamo? O que um está aqui e o outro está aqui, eu chamo a pineal de fio terra do eu. Pois é. Então, se o eu comanda o tu e a glândula pineal é a antena do rádio, se o cérebro não estiver funcionando, não adianta você ter uma boa estação de rádio, a estação do rádio é boa, a sua antena é boa, mas o seu rádio está estragado. Aí não adianta nada. Aí não tem jeito. Concordo, gênero, número e grau. Aí você falou essa coisa, né, do cientista, médico e espírita. Eu vou te contar uma coisa sobre o espiritismo e vou responder a fala do Edgar sobre o seu Manuel. Eu vou dar para vocês a definição que eu tenho do senhor Manuel. Tá? Ele não é gênio, ele não é sábio, ele não é visionário, ele não é nada disso. Ele é só o Manuel. Só que ele tem uma capacidade que a gente não tem, que é a capacidade de observador. O Edgar falou assim, poxa, o seu Manuel, falaram mal de você e o senhor está aí tratando bem os caras, eu não te entendo. Se fosse eu, descia a mão na orelha deles e o senhor aí nessa calma. Se eu tenho uma antena boa, um rádio bom, e estou vendo que o sujeito é estúpido e é ignorante, eu vou ser igual a ele? Se eu falar alguma coisa com ele, vai adiantar? Ele vai entender o que eu estou falando? Ele nem sabe. A pessoa, às vezes, está tão atrasada que ela nem sabe com quem que ela está falando, quem é que está ali na frente dela. Então, se o sujeito é burro, não quer aprender o que eu tenho para ensinar, eu vou perder tempo com ele? Tempo é dinheiro, meu querido. É verdade. Então, o que o Manuel fazia? Os que prestaram atenção nele, os que quiseram aprender com ele, senta aqui perto de mim que eu vou ensinar. Quem não quer, por isso que eu falo muitas vezes com você, Edgar, que pudera eu ter sentado lá perto dele para bater esses papos com ele. Pô, Porque tanta gente que teve a chance de sentar perto dele e conversar não sentou. Por isso que ele não perdia a cabeça. Inclusive, isso também só foi até o primeiro volume. Depois, quando foi editado o primeiro volume, ele falou, agora vocês têm a fonte. Aí parou, não era com qualquer um que ele conversava mais, não. Antes ele conversava com todo mundo. Fazia uma roda, ele sentava lá na cadeira dele, de frente para a roda, e começava dando as dicas, soltando os ensinamentos, etc. Inclusive, essa questão dos 3 amarelos, a diferença é a seguinte. Esse aí foi o primeiro, o amarelinho. Esse livro, esses 3 amarelos, ele editou entre os anos 50 e 60. Saíram esses 3 volumes. Tem um outro que é Sem Orelha. E tem o famoso Orelhão. O Orelhão, o que aconteceu foi o seguinte. Quando o Orelhão tinha sido editado, inclusive foi por onde eu conheci a cultura pelo Orelhão. Chegou lá, passou a frequentar Belford Roxo. Vem cá, Marcelo, vocês têm pergunta para fazer? Então faz, porque depois eu conto. Caso a gente conta depois. Vou falar para ti. A levitação, para mim, inclusive, eu já conversei isso com o Edgar. Nossa, ficou horas e horas e não chegou a Ele ficou com a visão dele e eu fiquei com a minha. A minha é que a levitação é física e mental. Por quê? Pelas minhas análises, não tenho tanto tempo assim de cultura racional. Eu passei pelo espiritismo, passei por outros conhecimentos, mas assim, é física
porque, bom, tem um cara que, eu não sei, eu não estou lembrando o nome dele, ele estava fazendo uma filmagem, e aí... É o Mariano. Hã? Acho que foi o Mariano Caetano. Ele que Não, fez foi no seu que Tefu. Kung Fu, sei lá, uma coisa assim. Tem o Kung Fu, mas o Mariano fez uma filmagem e ele viu esse processo. O Sr. Manuel, ele Tá. Não, mas foi... assim, ó. Não, no caso, essa pessoa, esse Tufu lá, não sei, ele relatou, entendeu? Assim, que ele estava filmando, aí ele viu que ele baixou a câmera um pouco, o Sr. Manuel estava levitando. Aí depois o Sr. Manuel chegou para ele e disse assim, recorta aquela parte lá. Aí ele não disse o que era, aí ele já entendeu o que era, qual era a parte que era para recortar. Tá. O Severino, que é um estudante muito antigo, isso só são 2 exemplos, né? O Severino é um estudante muito antigo, vocês devem conhecer ele, né? Severino dos Reis, No Belo Horizonte. de Belo Horizonte. Ele teve um sonho, né? Onde ele foi uma coisa assim, bem contada mesmo, bem feita mesmo, sem atrapalho nenhum. Um sonho lindo que ele teve, que ele viajou, que ele... Em resumo, aquilo ali para mim foi uma levitação mental. Por quê? Porque ele estava dentro do quarto dele, deitado na cama dele, como é que ele ia ultrapassar a parede? Então, ali no sonho, era meio que, não sei, acordado ou dormindo, mas foi uma levitação. Ele se transportou para outro lugar. Foi o link. Ele se transportou para outro lugar. Sim. É a pergunta. O que tu entende de levitação, Francisco? Olha só. A Terra tem um campo atrativo, tá bom? Que mantém uma determinada quantidade de gases presa dentro desse campo, que a gente fala que é a camada de ozônio. Todos os gases que emanam da Terra sobem até a altura da camada de ozônio. Elas não vão para o espaço, elas ficam presas dentro do globo terrestre. Tá? A nossa matéria, para transpor essa camada, ela precisa sofrer aceleração. Então, para você levitar, você precisa desmaterializar. Energia, velocidade da luz. Falar que o seu Manuel não pisava no chão, né, que ele conseguia, através do poder mental dele, subir o corpo dele a ponto de, por exemplo, andar por cima de uma poça d'água sem se sujar, eu acho que é possível. Isso eu vi. Agora, você falar que eu vou levitar, que eu vou conseguir subir em cima da laje da minha casa, que tem 3 metros de altura, sem usar uma escada, Isso é impossível. a pressão na sua cabeça vai ser tão grande que a sua cabeça vai explodir. Francisco, O cérebro são explode. toneladas que tem em cima que mantém a gente aqui. Senão todo mundo ia. E eu te falo isso, Verônica, né? Seu nome. Isso. Eu te falo isso, Verônica, pelo seguinte. Quando eu falei, né, durante as perguntas que as pessoas me fizeram, eu falo da mente, é pelo seguinte: o corpo material não tem peso. O nosso corpo material, ele é pesado pela força de gravidade que é exercida em cima da nossa cabeça. E são toneladas de peso. O corpo material é a essência. Se é a essência... Por isso que o racional superior fala também que o espiritismo acabou, que os espíritos não estão mais na Terra. Por quê? Porque antigamente, quando os espíritos se apresentaram para conversar com o ser humano, eles se apresentaram para fazer o ser humano olhar para o lado invisível da vida material, olhar para Deus, olhar para cima, olhar para o espaço.
Quando o ser humano começou a desenvolver esse discernimento de uma força imaterial, eles deixaram de exercer influência sobre a gente. Então, a levitação é só até um certo ponto. No máximo, acredito eu, 30 centímetros da Terra, e olhe lá, hein? É muito. Francisco. Então é física e mental. Hã? Fala, Lulu. Aqui, olha, tem uma pergunta aqui que eu quero te fazer que é pertinente ao que a gente está falando aí. Eita, Francisco. Valeu, Francisco. Com a evolução do desenvolvimento da imunização racional no ser da gente que está lendo, estudando, absorvendo aquele fluido racional. O estudante ele pode deixar de ser afetado e atingido pelo peso da força da gravidade, que é provocado pela camada de ozônio. E qual a razão, se for afirmativo? Olha, eu acho assim, até pelo que a ciência já conseguiu definir do ser humano, tá? E aí eu vou usar uma definição do livro, porque eu acho a definição do livro perfeita, tá? É o seguinte: nós temos 7 antenas no nosso corpo. 7. Os órgãos dos sentidos, né, que a nossa ciência conhece, visão, audição, falo, tato, isso são antenas captadoras. Tá bom? Exatamente. Eu acho que a pessoa, um leigo, quem ouvir essa entrevista, que tiver curiosidade de ler o livro, ou uma pessoa que vai ser despertada para ler o livro de uma forma diferente, ela vai perceber que a mente dela vai ter mais discernimento sobre os estímulos que o corpo dela recebe. É como se fosse todo mundo burro, igual o Edgar fala, né, do alfabeto racional. Todo mundo burro, a gente não sabe de nada. E quando a gente começa a ler, a gente começa a entender como é que essas antenas influenciam o nosso jeito de ser e o nosso estilo de vida. Então, um leigo ele vai perceber o quê? Que ele vai ter mais autocontrole sobre ele. Ele vai ficar mais calmo, ele vai ficar mais inteligente, ele vai ver as coisas com mais clareza, ele vai perceber que nem todos os estímulos externos são estímulos que provocam emoções verdadeiras nele. Eu costumo até dizer o seguinte: uma pessoa que consegue ler esse livro, ela deixa de ser emotiva. Por quê? Porque ela vai receber o estímulo, né? E ela não vai ter aquela reação de reflexo, de explosivo, de raiva, de ódio, de tristeza, de rancor. É o que o livro usa uma palavra para definir isso que você está falando: equilíbrio. Passa a ser Sim. Equilibrado. Então, ela vai perceber o quê? Que as emoções, né, elas... Parece que elas passam por um filtro. Ela vai passar por um filtro. Elas vão deixar de provocar desequilíbrios desnecessários. Entendeu? Então, o livro ele faz isso, né? Ele dá esse discernimento para a pessoa. E foi isso que eu falei para o Edgar sobre o Sr. Manuel, né? Que ele, contando essas histórias, me fez perceber. Se uma criança, se um bebê me morde, porque ele tem o estímulo de me morder, eu com uma mão de uma pessoa de 1,90 m quase, vou dar um tapa na orelha do bebê? Não. Eu vou pegar ele no colo: meu filho, não morde.
Mordida machuca. Né? Então, é assim que a gente tem que ser. A gente recebe o estímulo, tem um discernimento sobre esse estímulo, percebe, né, o que esse estímulo pode gerar e decide se a gente vai responder esse estímulo ou não. Eu acho que é isso. É um processo mesmo, né? O fluido racional fazendo esse trabalho e a gente no beabá, mas seguindo. Exatamente. Francisco, com relação a esse tema de o velho andar sem pisar no chão, eu vou contar, até pode ser até meio paradoxal, porque eu sou da seguinte teoria, eu conheci o retiro quando não era retiro. Era um sítiozinho que o velho tinha comprado lá meia dúzia de lote. Eu fui lá várias vezes com ele. Eu vi o retiro nascer, eu conheço bem o retiro. E, para mim, é o lugar de onde sai mais mentira, por causa dos frequentadores. Inventam muita coisa. Mas eu vou te contar uma porque eu vi. Teve um frequentador lá, leitor, brigou com a mulher. A mulher brigou com ele e foi lá para o retiro com o filho. E não deixava ele ver a filha. O cara foi na delegacia e fez uma queixa de que a filha dele estava em cárcere privado, lá no Universo de Desencanto. O delegado tomou depoimento, fechou e mandou para o juizado de menor. A juíza de menor mandou intimar o seu Manuel. Aí ele pediu, eu digo, vai ver isso para mim. Aí eu fui lá. Aí eu conversei com a juíza, eu falei, não é nada disso, não. Então, aí ela falou, então, doutor, vamos fazer o seguinte, eu vou marcar uma diligência pessoal. Eu falei, a senhora fica à vontade. Mas quando que a senhora quer? Sabe o que ela falou para mim? Agora. Eu falei, tudo bem. Mesmo que a senhora faça agora, ou faça amanhã ou depois, eu não vou falar com ele, não, sabe por quê? Porque eu estou indo para casa. Mas vamos lá. Aí fomos para o retiro. Chegou lá, o velho recebeu ela e tal. Sentamos, conversamos, tomamos café, o velho conversou. O velho virou, foi ela, 2 oficiais de justiça e 2 policiais militares. Então, ela mandou os oficiais de justiça dar geral no sítio. Aí os oficiais de justiça chegaram, sentaram, aí ela virou e falou, e aí? Os oficiais disseram que nós não vimos nada demais, nós vimos as crianças brincando, tem um parquinho de criança ali, lá perto onde fizeram a gráfica tinha um parquinho. Nós vimos as crianças brincando, estão tudo... Eu perguntei às mães, já vieram da escola, tem umas que estudam de manhã, outras estudam de tarde. Não tem nada errado com as crianças, não. Aí a juíza se desculpou com o velho. E aí o papo ficou social. Aí ela começou a elogiar, muito bonito, achou o retiro muito bonito e tal. Aí o velho virou, a senhora gostaria de conhecer? Eu gostaria. Aí falou, leva a doutora aí para aí. Eu desci com ela. Aí é que vem o detalhe. Eu desci com a mulher, quando eu estava entrando, passou o rio, que eu ia entrar na cantina para sair do outro lado. Veja bem, o velho